Nepotismo, segundo o dicionário, significa favoritismo com os parentes. E na nossa sociedade de hoje, o nepotismo tá muito forte, principalmente no mercado de trabalho. E é justamente no mercado de trabalho que a gente vai focar nesse vídeo. Existe um episódio de Bob Esponja que retrata muito bem o que é nepotismo e como o nepotismo afeta negativamente a nossa sociedade. É um episódio chamado Stanley S. Calça Quadrada, da 5ª temporada desse desenho. É aquele episódio que o primo dele, que chama Stanley, vai passar um dia com ele e o primo dele é todo atrapalhado e só faz bagunça. Nesse episódio, o Stanley é mandado para casa do Bob Esponja e ele recebe uma carta onde estão pedindo pro Bob Esponja tentar dar um jeito na vida do Stanley, porque ele não sabe fazer nada sem estragar tudo. E aí depois dos dois conversarem um pouco na casa do Bob Esponja, os dois saem por aí para dar um rolê pela Fenda do Biquíni pro Stanley conhecer os amigos do Bob, pros amigos do Bob Esponja e pro próprio Bob Esponja tentar achar uma vocação na vida do Stanley. Tentar achar alguma função pra ele. Mas nem o Bob Esponja e nem os amigos dele conseguem pensar em algo que combine com o Stanley, em algo que faça ele se encaixar. O que é algo muito recorrente na sociedade. Várias pessoas não se sentem encaixadas e não sabem o que fazer da vida. E depois do Stanley conhecer todo mundo e de todo mundo tentar achar uma vocação pra ele, não restam muitas opções e o Bob Esponja leva ele pra ele ter um emprego no Siri Cascudo, que é onde ele trabalha. E o seu siriguejo acaba contratando o Stanley. No entendimento do patrão daquela empresa, que é o seu siriguejo, se o Bob Esponja é muito bom fazendo hambúrguer e é um bom funcionário no geral, o Stanley, por ser da mesma família do Bob Esponja, também é um bom profissional, certo? Errado. Esse cara só faz e fala groselha e faz o seu siriguejo se arrepender de ter contratado ele. Ele começa a espantar um monte de cliente e claramente ele não tinha preparo para trabalhar ali. E isso que aconteceu no Bob Esponja reflete diretamente o nosso mercado de trabalho. A maioria das pessoas entram por nepotismo, entram em várias empresas em cargos que talvez elas não tenham tanto preparo quanto alguém que está se inscrevendo e está passando pela etapa correta de contratação, que é você mandar um currículo e ser chamado. O Stanley é totalmente esse reflexo social de como o nepotismo age e como o nepotismo atrapalha a sociedade. Mas nem é culpa do Stanley especificamente, é culpa de quem colocou ele ali. E parece uma bobeirinha contratar um caixa que não tem preparo para estar ali numa lanchonete. Mas eu quero fazer um exercício com você. Ao invés da lanchonete, vamos usar de exemplo o impacto social que um nepotismo faria num posto de saúde, numa escola, no Senado que envolve política ou em qualquer outro emprego super importante que impacta diretamente na vida de outras pessoas. Tem muitas pessoas nesses lugares que exercem diversas funções que elas não têm um preparo, elas entraram ali por nepotismo e não têm um preparo para estar ali. E eu quero que você coloque a sua memória para trabalhar e que você me responda. Você já foi maltratado em algum desses lugares? Você já foi maltratado numa escola, ou num posto de saúde público ou alguma coisa parecida? Então, você não foi maltratado por acaso. Existe uma chance, que eu não sei dizer se é pequena ou alta, de que a pessoa que te maltratou foi colocada naquele lugar ali, naquela função desse emprego, por nepotismo, por indicação ou por ser da mesma família de alguém ali. Porque o nosso mundo infelizmente funciona desse jeito. As pessoas dão mais prioridade para quem vem por nepotismo do que para quem tem mais preparo. E eu sei que eu mencionei posto de saúde e escola como exemplo, e eu sei que para você estar ali você tem que passar num concurso e tal, e se você tá ali, teoricamente você tem muito preparo, porque você passou. Só que também rola essas indicaçõezinhas em cargos públicos, na real rola bastante isso. Então no mercado de trabalho não tem ninguém puro. E vocês enxergam toda essa problemática social que está sendo representada no Bob Esponja? Se a gente parar para refletir, o mercado de trabalho é lotado disso e isso não é justo, não deveria ser assim, não deveria ter tanto nepotismo na sociedade. Um dos maiores problemas da nossa sociedade é o desemprego, mas é mais profundo do que isso. A gente tem pessoas competentes desempregadas porque elas estão sofrendo na mão do nepotismo. Assim como numa situação hipotética, poderia ter várias pessoas competentes mandando currículo no Siri Cascudo e não foram aceitas. Quem foi aceito foi o primo do Bob Esponja por indicação dele. O
primo dele que não tinha preparo, igual a várias pessoas da vida real não tem preparo e estão em funções que precisam de preparo. E o mais engraçado é o final desse episódio. O Bob Esponja manda o Stanley trabalhar no Balde de Lixo, que é uma empresa, uma lanchonete concorrente do Siri Cascudo. E o Plankton contrata ele pra empresa dele também por nepotismo, entre muitas aspas. A gente vê o Plankton falando que o seu siriguejo fez um grande erro ao dispensar o Stanley do Siri Cascudo, porque ele tá demitindo o parente de um bom funcionário. Na cabeça dele, o Stanley também é um grande funcionário, só por ser parente do Bob Esponja. Sendo que não, o Stanley não tinha preparo nenhum só por ser parente de alguém ou ser indicação de alguém ali. Muito pelo contrário, a gente viu ao decorrer desse episódio o grande preparo dele. E no fim, várias pessoas ali que não tinham nada a ver com o nepotismo pagaram o pato. Igual com a nossa vida real, onde pessoas que não têm nada a ver com quem contrata e demite da empresa acabam pagando o pato por colocar pessoas que não têm capacidade ali pra trabalhar. E foi muito bacana ver isso sendo representado em um desenho que marcou nossa infância. E é muito legal a gente olhar pra esse episódio com um olhar de adulto ou de adolescente que a gente tem hoje e não tinha quando era criança. O nepotismo fez muitas vítimas nesse desenho e vai continuar fazendo vítimas no mundo real, principalmente. Porque é assim que o nosso sistema é e eu sinceramente não acho que há um caminho pra mudar esse sistema. Mas esse episódio de Bob Esponja mostrou pra gente o que é o conceito de nepotismo e conscientizou a gente sobre todos os males que ele traz. E você, muito provavelmente, nunca percebeu isso.